Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Oliveira, professora de língua portuguesa. Hoje, o nosso papo vai ser sobre o plural dos substantivos e dos adjetivos compostos. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Nós vamos começar pelos substantivos. E nesse caso, pelos substantivos compostos que não possuem hífen. Os substantivos compostos que não têm hífen, eles formam o plural da mesma forma que os substantivos simples. Então, terminou por vogal, eu coloco só o S, acrescento só o S. Terminou com L, eu troco o L por IS. Terminou com ão, aí pode ser ONs, ANs, ãos. Então, da mesma forma que eu faria com o substantivo simples, eu vou fazer com o substantivo composto que não tem hífen. Por exemplo, pontapé, pontapés. Manda-chuva, manda-chuvas. Girassol, girassóis. Certo? Agora, os substantivos compostos que são separados por hífen, eles têm várias regrinhas. São bem fáceis. É só realmente prestar bastante atenção. Quando eu tenho dois substantivos, como é o caso de couve, flor, couve substantivo, flor substantivo, os dois elementos vão para o plural. Então, couves, flores. Assim como se eu tiver um substantivo e um adjetivo, amor perfeito, amores perfeitos, amor substantivo, perfeito adjetivo, os dois vão para o plural. Ao contrário, adjetivo e substantivo, má língua, má adjetivo, língua substantivo, os dois vão para o plural. Numeral e substantivo, segunda-feira, segunda numeral, feira substantivo, os dois vão para o plural. Reparem que os dois vão para o plural, os dois elementos vão para o plural, quando eu tenho um substantivo composto formado por duas classes nominais. Só para a gente relembrar, quais são as classes nominais? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Artigo e pronome não formam substantivo composto, mas as outras sim. Então, substantivo, adjetivo e numeral são as três classes gramaticais que a gente vai usar aqui. Nesse caso, toda vez que eu tiver duas classes gramaticais nominais, os dois vão para o plural. Quando só o primeiro elemento vai para o plural? Só o primeiro elemento vai para o plural quando eu tenho, por exemplo, uma preposição no meio dos dois elementos. Quando esses dois elementos eles são ligados ou separados, depende, por preposição. Dragão do mar, banana da terra. Gente, essa preposição ela pode ser uma preposição pura, só o de, ou pode ser uma contração prepositiva. Por exemplo, da, do, o a com a crase, o a com acento grave. Nesse caso, só o primeiro elemento vai para o plural. Dragão do mar, eu tenho o do aí, que é uma contração prepositiva, de mais o. De preposição, mais o artigo do. Então, dragão do mar, dragões do mar, banana da terra, bananas da terra, pé de moleque, pés de moleque. Então, toda vez que eu tiver uma preposição no meio dos dois elementos, somente o primeiro vai para o plural, ok? Quando o segundo elemento indicar uma finalidade ou ele limitar a ideia do primeiro elemento, também só o primeiro vai para o plural. Enrolei a língua aqui. Só para o plural. Salário, família. Salário, substantivo. Família, substantivo também. Porém, família está limitando, ou melhor, está dando a finalidade de salário. Para que é aquele salário? Para família. Então, salário, família. É a finalidade do elemento. Nesse caso, só o primeiro passa para o plural. Banana, maçã. Maçã aí está limitando a ideia de banana. Banana é uma coisa, maçã é outra. Então, maçã limita a ideia
de banana. São dois substantivos? São dois substantivos, mas só o primeiro vai para o plural. Nossa, eu fiquei confusa agora, Viviane. Você falou que quando forem dois substantivos, os dois vão para o plural. Sim, porém, essa regrinha de finalidade ou de limitar a ideia do primeiro, quando o segundo indica finalidade ou limita a ideia do primeiro, essa regrinha, ela sobressai, ela vem primeiro do que a regrinha dos dois substantivos. Então, olhei o substantivo composto separado por hífen. São dois substantivos ou são duas classes nominais? Vamos ver aqui. O segundo elemento, ele está limitando a ideia do primeiro? Não está. Então vamos ver aqui. O segundo elemento está dando uma finalidade para o primeiro? Está. Então só o primeiro vai para o plural. Independente se são dois substantivos, se são duas classes nominais. Ok? Essa regrinha aqui, ela é mais importante do que aquela primeira que a gente viu das duas classes nominais. Tudo bem? E quando só o segundo elemento vai para o plural? O segundo elemento vai para o plural quando eu tenho no primeiro elemento um verbo ou um advérbio. Por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva, o guarda de guarda-chuva é de guardar, é de proteger. Então, verbo mais substantivo. Então, verbo não vai para o plural e o substantivo sim. Então, guarda-chuvas. Abaixo, assinado. Abaixo, advérbio de lugar. Assinado, adjetivo. Então, abaixo, advérbio, não vai para o plural. Assinado, adjetivo, vai para o plural. Então, abaixo, assinados. Beija-flor, por exemplo. Beija, verbo. Flor, substantivo. Então, nossa, que lindos beija-flores. Ok? Só o segundo vai para o plural. Quando eu tenho palavras repetidas também. Tico-tico, aquele passarinho, né? Tico-tico, tico-ticos. Quando forem palavras onomatopeicas. O que são palavras onomatopeicas? A gente já viu onomatopeia. O que são onomatopeias? São palavras que imitam, que querem indicar um som. Então, tic-tac, que é o som do relógio, né? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tacs. Quando a gente imita o cachorro, au-au, au-au, são palavras, além de ser repetida, né? Já são onomatopeicas. Então, au-aus, certo? Então, palavras repetidas e palavras que indiquem onomatopeias, palavras onomatopeicas. Só o segundo elemento vai para o plural. E quando nenhum dos dois vão para o plural? Bom, nenhum dos dois vão para o plural quando o primeiro elemento for um verbo e o segundo uma palavra invariável. Bota fora. Bota verbo, fora, advérbio. Então, verbo eu não vou colocar no plural e o advérbio é invariável, certo? Topa tudo. Topa é verbo e tudo é pronome. Nesse caso, o pronome, esse tipo de pronome é invariável também, tá? Outra forma dos dois elementos ficarem no singular, mesmo indicando plural, é quando se forem dois verbos e os dois indicarem sentidos opostos, abre e fecha. Então, parem com esses abre e fecha da geladeira, meninos! Então, abre e fecha. Dois verbos indicando o sentido oposto, os dois permanecem no singular. Agora a gente vai falar dos adjetivos. Os adjetivos são bem facinhos. Vamos lá. Se o último elemento for adjetivo, só ele vai para o plural, tá? Então, castanho, claro. Castanho, claros. Médico, cirúrgica. Médico, cirúrgicas. Se o último elemento for substantivo, nenhum dos dois vai para o plural. Então, verde, limão, verde, limão. Amarelo, ouro, amarelo, ouro. Então,
Aqui, prestem atenção para não confundir com o plural dos substantivos compostos, hein? Aqui, a gente só vai ter plural quando o segundo elemento for adjetivo. E mesmo assim, só o segundo elemento é que vai variar. Se o segundo elemento for substantivo, não tem plural, ok? Aliás, tem plural, mas não tem variação de plural, tá? Ele continua da mesma forma. Exceto se for o adjetivo surdo-mudo, que aí, nesse caso, os dois vão para o plural, surdos-mudos. E quando eu tenho azul marinho e azul celeste, nesses dois casos, embora marinho e celeste sejam adjetivos, nenhum dos dois vai para o plural, certo? Então, plural dos adjetivos, quando o segundo adjetivo, quando o segundo elemento for adjetivo, o segundo elemento vai para o plural, o primeiro não. Quando o segundo elemento for substantivo, nenhum dos dois vai para o plural. Exceções que a gente tem, surdo-mudo, que são os dois que vão para o plural, surdos-mudos, e azul marinho e azul celeste, embora marinho e celeste sejam adjetivos, eles permanecem no singular. Ok, galerinha? Tudo jóia? Estudando, hein? Estudando, porque isso aqui é muito fácil, gente. Muito fácil. Treinem bastante, façam as atividades que estarão no site da escola, no aplicativo da escola. Treinem bastante. Em breve, a gente vai publicar no aplicativo e no site as atividades referentes a esse vídeo, certo? Façam com bastante atenção. Espero retornar em breve para a sala de aula com vocês, porque eu estou morrendo de saudade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos.